Gente, sem mais delongas, doutor Clóvis, para cá, diretamente de São Paulo, policial civil, delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, já trabalhou, atuou pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Tenho certeza que nos agradecerá bastante aqui com o seu conhecimento, amigo. Obrigado. Senhoras, senhores, uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida de que nós temos problemas nas fronteiras do nosso país? A resposta é não, né? Tanto é que, por iniciativa do nosso querido deputado Eider Brasil, temos discutido desde o ano passado, nesse Congresso Internacional, os problemas nas fronteiras. Logicamente que essa sensação ou esta certeza de que temos de que há problemas, principalmente de ordem criminal, nas fronteiras do Brasil, advém do fato de que, de anos para cá, instalou-se no Brasil um cancro, um problema seríssimo, que é a criminalidade transnacional, e que hoje assola o Brasil em todos os níveis, principalmente nos níveis, como dissemos agora, de segurança e também no nível econômico. Mas, se a gente fizer uma digressão mais ou menos rápida sobre o porquê que o crime organizado transnacional se instalou no Brasil, nós vamos perceber que, levando em consideração que a gênese do crime é socioeconômica e cultural, vamos perceber que temos um país em que a educação é de péssima qualidade. Nós temos hoje dos alunos dos primeiros anos do ensino, que faz com que garotos e garotas cheguem num nível intermediário, sem saber ler, sem saber interpretar texto, sem conhecer matemática básica, o que gera um prejuízo imenso para a nação como um todo, não só no presente, mas também e principalmente no futuro. Nós temos uma cultura brasileira arraigada e patrocinada pelas mídias de um modo geral, que dá a impressão de que ser esperto, ou, entre aspas, ser malandro, é qualidade, quando, na verdade, isso deveria ser repudiado pela mídia como um todo, e implementar uma cultura nacional de valores sociais, de valores familiares, de valores até religiosos, independente da religião. E, obviamente, que num país onde a gente não tem geração de empregos, né, nós vamos ter pessoas que vivem no estado de pobreza, alguns de pobreza absoluta, pessoas em situação de rua espalhadas por todas as grandes cidades do Brasil, e até nas menores cidades hoje a gente já encontra também. E é fato que esse problema de ordem econômica é porque existe algo que todos nós sabemos que existe, todos nós acompanhamos todos os dias nas mídias de um modo geral, que é a corrupção que assola o país que nós vivemos, né? Em todos os níveis, não só na iniciativa pública, mas na iniciativa privada também, onde empresários se submetem a pagar propina para poder vencer licitação, onde empresários pagam fiscal ou então pessoas dão uma gorjeta para poder conseguir algum favor, né? Essa cultura de corrupção também acaba com a economia de qualquer país, né? Podemos verificar nos países mais evoluídos, em alguns, como nos países nórdicos, né? Finlândia, Noruega, Dinamarca, onde não existe corrupção. E o povo tem uma condição econômica excelente, vivem bem, tem tudo pago pelo Estado, justamente porque a economia, quando ela é assodada pela corrupção, ela se esfacela, não é?
E é fato que o Brasil gera muita riqueza, o Brasil tem muito dinheiro, o Brasil é difícil de quebrar, o Brasil aceita desaforo pra caramba. Mas é fato também que isso se esgota com o tempo. Chegará um momento em que o nosso país não aguentará mais esse estado de coisas que nós vivemos nos dias de hoje. E é disso que decorre o crime nos patamares em que se encontra hoje no nosso país. Não só o crime organizado, não só o crime transnacional, mas também o crime ordinário, onde pessoas que estão passando pela rua têm os seus celulares roubados, ou alguém que está numa condução tem o seu celular furtado, levam bicicleta, levam moto, levam carro, invadem casas, levam tudo que as pessoas têm nas suas residências. Isso quando não é roubo, que é com violência ou grave ameaça, em que as pessoas são agredidas, ameaçadas e até mortas. Nós temos um índice de latrocínio neste país aqui, nós temos um índice de homicídios neste país que é mais próximo de um país que está em estado de guerra. Nós temos índices comparados com as guerras da Ucrânia e a Rússia nos dias de hoje. Nós temos índices de homicídio, temos índices de latrocínio comparados a países tais como Iraque, Irã e outros. E olha que lá vige uma lei conhecida como Sharia, que é a lei muçulmana, que impõe uma pena rigorosíssima para quem pratica crime contra o patrimônio, para quem pratica crime contra a vida. E nessa esteira, falando em lei, como são as nossas leis? As nossas leis penais, processuais, penais, de execução penal. São leis frágeis, são leis que mudam a toda hora. Vejam as senhoras e os senhores nesse instante, recentemente, muito recentemente, menos de um mês, alteraram a lei que trata de alguns crimes específicos, dentre eles o estelionato, o furto, a receptação, para aplicar novas medidas mais gravosas em termos de pena, aumentando a pena de modo tal que o indivíduo preso por qualquer um desses crimes, ele não será beneficiado com a fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Isto é, o policial detém alguém pelo crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal brasileiro, ele era levado até a delegacia, o delegado, por força da lei, era obrigado a aplicar a fiança, o indivíduo pagava a fiança irrisória e ia embora. Agora, com a providencial mudança da lei, as penas aumentaram. Ótimo, não vão sair mais pela porta da frente na delegacia logo depois de serem autuados em flagrante porque foi arbitrada a fiança. Porém, façam a seguinte análise. O legislador brasileiro estabeleceu que a pena do estelionato, do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, que previa a pena de 1 a 5 anos, mudou para de 1 a 5 anos. Não tem cabimento. Será que o legislador gastou tinta para fazer uma lei que muda, entre aspas, a pena que era de 1 a 5 anos para a pena que é de 1 a 5 anos? Não tem cabimento isso. Isso virou um circo legislativo. As nossas leis, repito, as nossas leis penais, processuais penais e de execução penal são uma verdadeira panaceia. É uma piada falar em lei penal, processual penal e de execução penal no Brasil. A de execução penal, aquela que rege o indivíduo que está internado dentro de um ergástulo, dentro de uma cadeia. Essa lei, pasmem, ela foi copiada de uma lei da Bélgica,
Qual a comparação que se pode fazer entre o Brasil e a Bélgica? Em tamanho, podemos comparar Porto Velho com a Bélgica, nosso querido deputado Eider Brasil. Mas o fato é que o nosso povo ainda não aprendeu a eleger pessoas que têm um mínimo de capacidade para elaborar leis. Quem faz a lei penal e a lei processual penal e a lei de execução penal é o Congresso Nacional. Então, por favor, fiquem atentos. Este ano é ano de eleições. Nós temos que eleger deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e presidentes que tenham massa encefálica, que não sejam imbecis que estão sendo colocados num cargo de alta importância, vão fazer leis que vão reger as nossas vidas, a dos nossos filhos e no futuro dos nossos descendentes, leis pífias, leis inapropriadas para a nossa necessidade. Então, essa cautela que nós, que temos, por Deus, a bênção de termos um mínimo de capacidade e consciência política, que é desejado para todos os nossos compatriotas, não é? Temos que também colaborar no convencimento das pessoas que vão votar. Às vezes uma pessoa com menor capacidade intelectiva, com menor cultura, com menor chances de progresso na vida, acaba fazendo uma votação inapropriada, porque nunca foi orientado por ninguém. Então nós somos formadores de opinião, cada um de nós aqui presentes somos células para formar opinião, para elegermos pessoas que possam fazer leis adequadas para o combate à criminalidade. Mas se nós fôssemos devagar um pouco mais aqui sobre essa questão da criminalidade como um todo, nós ficaríamos algumas semanas aqui, não é? E apenas para encerrar essa questão, junto às senhoras e aos senhores, eu diria que o maior dos problemas, dentre todos esses que nós falamos agora, para o combate à criminalidade, é a desvalorização exacerbada das forças policiais, das forças auxiliares e das forças armadas. Se nós temos o maior problema da nação, nos dias de hoje, reconhecido internacionalmente, tanto é que o investidor de fora não coloca mais dinheiro aqui no Brasil tão facilmente, que é a criminalidade, o que é que nós precisaríamos ter neste instante? Uma valorização das forças policiais, das forças armadas, para que nós possamos, por intermédio dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres, realmente enfrentarmos o problema. Não só na valorização salarial, mas hoje um policial militar, civil, federal, um integrante das Forças Armadas, tem os seus hospitais isoladamente disponíveis, mas não tem um plano de assistência médica hospitalar odontológica. Raramente tem seguro de vida extensivo aos familiares. Raramente tem um auxílio para combustível. Quando na empresa privada, todos têm VT, Vale Transporte, VR, que é o Vale Refeição, e o VA, que é o Vale Alimentação. Quando o policial ou o integrante das Forças Armadas sai de férias, ele não recebe 1/3 das férias, como acontece em vários estados aqui da federação. Não existe planos de carreira muito claros, principalmente nas polícias, modo geral. Então isso quer dizer o seguinte, que o policial e os integrantes das forças auxiliares e os integrantes das Forças Armadas não estão sendo prestigiados a ponto de ficarem estimulados para combater o crime nas suas maiores facetas que possam ser consideradas. Mas é fato também que o número de policiais, o número de pessoas que integram as Forças Armadas, comparado com a necessidade que nós
temos hoje para o enfrentamento é bem menor do que o desejado. Vou dar um número de São Paulo. Quando eu ingressei na instituição policial civil, no estado de São Paulo, há 40 anos atrás, éramos 35 mil policiais civis no estado de São Paulo. Hoje, depois de 40 anos, saímos de 35 mil, hoje, depois de 40 anos, saímos de 35 mil policiais civis para 24 mil policiais civis. Gente, o que é isso? Se tivesse 35 ainda estava errado. A população cresceu. Não é? Então, se alguém de nós aqui tem uma empresa que precisa de 30 funcionários para sobreviver, ela tem 6 funcionários, vai conseguir avançar? Lógico que não. Isso é óbvio. Não é? E falo com tristeza que em muitos estados da federação, inclusive o estado de São Paulo, o sucateamento da frota, o sucateamento das instalações é tal que, assim como uma empresa que não tem recursos, não consegue evoluir. Os índices de esclarecimento, que deveriam chegar na casa de 90%, 80%, pelo menos, se não 100%, que seria o ideal, hoje os índices de esclarecimento pairam entre 5%, 7%, algumas ocasiões 2%. Isso estimula o criminoso a continuar agindo. Porque em ele sendo pego pela polícia, em flagrante, muito raramente ele vai continuar preso por muito tempo, dadas as fragilidades das nossas leis penais, processuais penais de execução penal. E se não for em flagrante, a chance de ele ser identificado, processado criminalmente e condenado é pífia. Então, vamos delinquir. E o que acontece nesse estado de coisas todos? Passa-se pela cabeça do jovem, do menor, do adolescente, que o paradigma de sucesso não é mais o pai que pega a sua marmita, pega 2 conduções para ir para a obra e recebe R$1.000 por mês. Mas sim o traficante, o aviãozinho lá da quebrada, que recebe 800 por semana, 1.000 por semana, dependendo da quantidade de drogas que ele vende. Tem relógio, tênis novo, moto, namorada. Então, o paradigma de sucesso do jovem está se transformando para ser tal que vai arregimentar cada vez mais pessoas de pouca idade para a prática criminosa. Então, isso tudo explica essa nossa certeza de que temos problemas criminais nas fronteiras do Brasil. Né? Fronteiras, vamos falar inclusive da nossa Amazônia Azul, não é isso? Nosso litoral vasto do Brasil, além das fronteiras terrestres e lacustres, nós temos também a Amazônia Azul. Nós temos o nosso litoral brasileiro, que também são fronteiras com os mares brasileiros aqui que temos a cuidar, sem recurso nenhum. Nosso último porta-aviões foi sucateado, foi substituído e foi substituído por um outro que não funciona. O único porta-aviões que temos aqui no Brasil. As nossas aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão chegando a um ponto que não temos mais como pagar combustível
para que elas levantem voo. Então, como é que nós podemos imaginar que, com esse estado de coisas que hoje vivemos, vamos conseguir combater efetivamente o crime nas fronteiras? Há aqui uma série de sugestões, foram trazidas inúmeras sugestões pelos nossos palestrantes, todos eles muito cultos e que fizeram colocações muito adequadas. Uma que eu achei uma das mais interessantes foi a ideia do Coronel Assis, aqui presente. Coronel, parabéns pela sua palestra, mas também parabéns pela sua iniciativa de fazer uma cartilha, fazer um mascote e entregar essas cartilhas nas escolas para as nossas crianças, para que eles saibam que o Brasil tem uma fronteira extensa, que eles saibam que existem problemas nessas fronteiras e que eles poderão, desde já, nos ajudar, quero dizer, sociedade organizada, forças armadas, forças policiais, a combater os problemas das nossas fronteiras. Não é? Hoje nós temos, por lei, cartilhas nas escolas obrigatórias de povos originários. Temos cartilhas obrigatórias sobre a afrodescendência. E por que não termos cartilhas sobre as fronteiras brasileiras, que tão importantes são para o nosso dia a dia? Parabéns pela iniciativa, Coronel. Mas, além disso, outras tantas sugestões foram trazidas, todas elas muito boas, mas eu vou tentar aqui, só arrematando um pouquinho, me cingir a uma única questão que integra todas as ferramentas, todo o rol de ferramentas necessários para a gente combater o crime transfronteiriço, que é a questão da inteligência. Pessoal, o que é inteligência exatamente? É a produção de conhecimento. Não é? A partir de dados que são trazidos para o analista, ele produz ali um relatório de inteligência e entrega ao seu chamado cliente, que é o órgão decisor maior. Dá um exemplo. A Agência Brasileira de Informações, de Inteligência, a ABIN, ela produz relatórios de inteligência e eleva ao presidente da República. Se nós considerarmos que inteligência nada mais é do que produção de conhecimento, nós estaríamos errando. Porque além da produção de conhecimento, a inteligência também faz a salvaguarda do conhecimento sensível. Ela protege o conhecimento sensível a partir de ações que são conhecidas como contra-inteligência. E numa divisão tradicional do ambiente de inteligência, então, vamos considerar a inteligência como o gênero, não é? O objetivo geral, inteligência. Objetivos específicos, atividade de inteligência, que é produção de conhecimento, atividade de contra-inteligência, que é a salvaguarda do conhecimento sensível, a proteção do conhecimento sensível, e operações de inteligência, que são atividades levadas a efeito em campo. Quem no Brasil é o órgão responsável pela inteligência de Estado? Por que inteligência de Estado? Porque existe inteligência de Estado, existe a inteligência policial, existe a inteligência no ambiente militar, existe inteligência corporativa para as empresas de um modo geral. Então, a inteligência de Estado é a proteção dos interesses nacionais, proteção do Brasil como um todo, inclusive em relação às suas fronteiras. De modo que, no Brasil, a ABIN é a responsável por todo esse trabalho
incluindo as fronteiras. A ABIN também integra como coordenadora geral um sistema que foi criado por lei no Brasil, que é conhecido como SISBIN, Sistema de Informação Brasileiro. E o SISBIN acolhe em torno de 40 atores, né? Cada um representando um setor, representam lá as Forças Armadas através de seus integrantes. O SISBIN, recentemente, recepcionou até o representante do Banco do Brasil. Seria um órgão sistêmico que tem como objetivo produzir conhecimento e fazer difusão desse conhecimento para todos esses integrantes, a fim de que eles passem para suas camadas inferiores, ou correlatas, ou superiores, a fim de que as decisões sejam tomadas de modo mais assertivo e para o bem da nação. E em termos de fronteira, no SISBIN, praticamente não se discute nada. Aliás, eu estou para tomar conhecimento de algum documento que o SISBIN, com seus 40 representantes, cada um de um setor da sociedade organizada, tenha produzido, que tenha ajudado em alguma coisa no combate à criminalidade nas fronteiras. Desconheço, pode até existir, desconheço. Os operadores de fronteira aqui, presentes, militares, policiais, GEFON, todos eles estão aguardando um documento do SISBIN, falando especificamente sobre segurança em fronteiras. Além disso, no governo do presidente Michel Temer, foi instituído um programa dentro do setor de inteligência, dentro da ABIN, um programa de proteção de fronteiras. Só tem um detalhe. Para fazer um programa desse funcionar, nós precisamos de busca de dados negados. Qual a diferença entre coleta de dados e busca de dados negados? Está no nome. A coleta de dados está nas fontes abertas, na televisão, no rádio, no jornal, no Google, em qualquer lugar que a gente possa acessar essa informação, nós temos a coleta de dados. Agora, a busca dos dados negados, como diz o nome, dados negados, não estão disponíveis, né? Dependem de N fontes, principalmente da fonte humana. Só que a ABIN está defasada nos seus quadros em 80%. Então, se tinha que ter 100 pessoas trabalhando lá, tem 20. Vamos voltar para o exemplo da empresa. Eu tenho uma empresa, preciso de 30 funcionários, só tenho 6. Não vai funcionar. Enquanto o governo federal, principalmente o governo federal, o executivo federal, não tomar vergonha na cara e começar a investir efetivamente em segurança pública, modo geral, e segurança de fronteiras, modo geral, nós não vamos conseguir sucesso. Me fez lembrar aqui novamente o coronel Assis, que acertadamente disse: enxugar gelo, é isso mesmo, é enxugar gelo. E nós vamos, eu já não sou mais integrante das forças públicas, eu sou hoje presidente de uma empresa particular que não está integrada na área pública, mas sou da sociedade organizada. E eu tenho medo do que virá logo mais. Eu tenho medo que os meus filhos, os meus netos, vivam num mundo em que está tudo dominado. Eu ainda tenho esperança,
porque existem guerreiras e guerreiros, combatentes de verdade, que dão sangue, suor e lágrima para ficar lá na fronteira, no meio do mato, perto de bicho e diabo, cuidando das nossas vidas aqui. E quando o coronel Assis falou enxugar gelo, é isso mesmo. Vamos continuar enxugando gelo. É a última fronteira. Mas a sociedade organizada precisa entender que as polícias e as forças armadas precisam ser prestigiadas. A sociedade organizada tem que fazer a força de pressão contra o governo federal e exigir do governo federal que ele dê atenção para as polícias, que ele dê atenção para as políticas públicas de combate à criminalidade, em especial das fronteiras. Óbvio, nós estamos aqui com vizinhos andinos, que são os maiores produtores de pasta base de droga. E nós somos o maior entreposto de droga do mundo. Todo mundo sabe disso, principalmente o estado de São Paulo. E por onde sai a droga? Sai pelos portos do Brasil. E todos sabem disso. O fato é, não tem como combater, porque não tem gente, não tem dinheiro, o governo não quer saber de fazer o combate. Então nós vamos continuar aqui nas trincheiras, sim, atirando até a última bala, mas vai ser difícil de a gente construir alguma coisa efetiva nos próximos anos. Qual a ideia? Sociedade organizada. Instituições sérias, pessoas sérias, comandos sérios, que exijam do povo brasileiro o mesmo comportamento, porque metade do Brasil gosta da esquerda e de coisas que a esquerda defende. A outra metade gosta da direita e das coisas que a direita defende. O que nós estamos esquecendo, nós brasileiros, é que independente de qualquer coisa, de eu ser de esquerda ou de direita, ou de denominação de centro, não interessa. O crime vai atingir a todos. O crime, ele atinge principalmente o pobre. O rico ainda tem condição de comprar serviços de segurança, contratar vigilantes. O pobre não. O pobre, numa quebrada, quando tem baile funk na porta da casa dele, ele tem que acordar cedo amanhã, ele é obrigado a engolir aquilo, porque o criminoso vai fazê-lo aceitar candidamente, sob pena. Então o pobre precisa se conscientizar de que, independente do deputado federal, do deputado estadual, ser de direita ou de esquerda, ele tem que enxergar que tem que ser alguém que, neste momento, pode ser que no futuro a gente precise de cientistas no Congresso Nacional, pode ser que no futuro a gente precise de aeronautas no Congresso Nacional. Neste momento, nós precisamos de polícia no Congresso Nacional, para levantar a bandeira de combate à criminalidade. Até porque, se não o fizermos, e as fronteiras, deputado Eider Brasil, são tais, em termos de vulnerabilidade, que só o ano passado, o Brasil perdeu, com o contrabando, e o descaminho, que é pior do que contrabando, 60 bilhões de reais. E o governo vem me aprovar 11 bilhões. Poxa, muito obrigado. Não precisava se preocupar. Sendo que 10 bilhões ainda é pelo BNDES e o Estado da Federação ainda vai ter que pagar por isso depois. Não precisa se preocupar, presidente Lula. Fica tranquilo. Pega o dinheiro, põe no caixa. Vai precisar para o fundo eleitoral. O que nós precisamos aqui, gente, é de conscientização. Se nós não levarmos aos nossos iguais que nós estamos perdendo o jogo, que nós estamos precisando de ajuda, nós não chegaremos a nenhum desiderato. E só para completar, deputado Eider Brasil, e na sua pessoa, eu cumprimento todas as autoridades presentes, a todas as senhoras, a todos os senhores, agradeço a paciência em nos ouvir aqui um pouquinho, mas para completar, como disse Edmund Burke, um filósofo da Irlanda, para o mal vencer, não precisa muito. Falta apenas que as pessoas de bem não façam nada. Então esse é o nosso
recado. Agradeço imensamente às senhoras e aos senhores pela atenção e paciência. Obrigado. Oi. Quero convidar aqui a nossa assessoria a trazer aqui uma lembrança para materializar o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Dr. Clóvis deixou os afazeres dele lá em São Paulo, a empresa dele em São Paulo, para passar conosco aqui esses dias. E nessa manhã de sexta-feira, nos brindar com um pouco do seu conhecimento. Tenho certeza que foi de grande valia para nós, operadores da segurança, seja ostentando a farda, empunhando o fuzil ou não aqui no campo legislativo. Tenho certeza que será de grande contribuição para nós. Obrigado. Muito obrigado. Débora, por favor.